O frio da noite de Belém penetrava pelas frestas da gruta, mas José não o sentia. Seus olhos, ainda úmidos pelas lágrimas de júbilo que derramara horas antes, contemplavam em silêncio a cena que jamais imaginara presenciar. O Filho de Deus dormia, pequenino e frágil, nos braços de Maria. Quantas vezes, durante os meses de angústia que precederam aquela noite, José questionara sua capacidade para a missão que lhe fora confiada. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, havia dito o anjo. Palavras simples que carregavam o peso de uma responsabilidade imensurável. Ser pai daquele que é pai de todas as criaturas. Agora, na quietude daquela madrugada santa, o carpinteiro de Nazaré sentia sobre seus ombros toda a dimensão do encargo divino. Não era apenas um homem contemplando seu filho recém-nascido. Era a criatura diante do Criador, o servo diante do Senhor, o guardião diante do tesouro mais precioso do céu e da terra. Maria, exausta mas radiante, ergueu os olhos para José. Naquele olhar, ele leu uma súplica silenciosa. Vem, José, aproxima-te. És o pai que Deus escolheu. O santo patriarca hesitou. Como poderia ele, mero mortal, exercer autoridade paterna sobre aquele que governa os mundos? Como impor suas mãos em bênção sobre a cabeça, de onde emanam todas as bênçãos? Segundo relata a serva de Deus, Maria Cecília Baige, em suas revelações místicas, José experimentava naqueles instantes uma luta interior intensa. Reconhecia os grandes favorecimentos que o Senhor lhe havia concedido e deu graças a tudo aquilo que se lhe oferecia. O santo homem sabia que fora escolhido não por mérito próprio, mas pela misericórdia divina que eleva os pequenos para confundir os sábios. A tradição judaica era clara. O pai deveria abençoar o primogênito, transmitindo-lhe a herança espiritual dos antepassados. Mas como fazer isso quando o menino que tinha diante de si era ele mesmo a herança prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó? Como transmitir bênçãos a quem é a bênção personificada? José lembrava-se das palavras que seu próprio pai, Jacó, lhe dissera anos antes. Filho, posso morrer sossegado, pois vejo que estás bem orientado quanto à prática das virtudes e que amas e temes a Deus. Agora, ele próprio se tornara pai, não por geração carnal, mas por designação divina.
e que filho lhe havia sido confiado. Não um herdeiro segundo a carne, mas o herdeiro de todas as promessas. O vento da madrugada agitava suavemente a palha da manjedoura. Os animais respiravam mansamente, como se compreendessem a sacralidade daquele momento. José deu um passo à frente, outro. Suas mãos calejadas pelo trabalho tremiam ligeiramente. Sou uma criatura miserável e muito indigna, pensava, ecoando as palavras que a mística Baij lhe atribui. Mas sabia que Deus não escolhera nele a dignidade, e sim a disponibilidade. Maria sorriu. Era um sorriso de encorajamento, de aprovação, de súplica maternal. José, murmurou baixinho, ele é teu filho também. Deus assim o quis, Deus assim o fez. O santo patriarca compreendeu então que sua paternidade não era uma usurpação, mas uma participação no próprio mistério divino. Deus se fizera filho para ter pai, e escolhera-o a ele, José, para este ofício supremo. A responsabilidade não o esmagaria. A graça o sustentaria, como dissera o anjo. Não temas. Era hora de assumir, com toda a plenitude do amor paternal, aquele a quem deveria guardar, proteger e abençoar, até que chegasse a hora de entregá-lo ao mundo para a salvação de todos. Os olhos de José se encheram de lágrimas ao contemplar o menino. Em sua mente, desfilavam as imagens dos grandes patriarcas que o precederam, homens que, como ele, receberam de Deus missões aparentemente impossíveis, mas que se tornaram pilares da história da salvação. Abraão, o pai da fé, que deixara tudo para seguir uma voz divina que lhe prometia uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Isaque, o filho da promessa, que se tornara ele próprio portador da bênção. Jacó, que lutara com Deus e prevalecera, transformando-se em Israel. Todos eles haviam abençoado seus filhos, transmitindo não apenas patrimônios terrenos, mas sobretudo a herança espiritual do povo eleito. Como relata Maria Cecília Baige em suas revelações, José, desde menino, mostrava grande afeição pelo patriarca Abraão, por Isaque e Jacó, e pelo profeta Davi. Muitas vezes pedia a seu pai que lhe contasse suas vidas, pois tinham sido tão amados e favorecidos por Deus, e ele desejava imitá-los. Agora, naquela gruta silenciosa, José compreendia que era o último desta linhagem gloriosa. Não o último cronologicamente, mas o último em dignidade e importância. Depois dele não haveria mais patriarcas, pois o próprio patriarca eterno jazia ali, pequenino e indefeso, esperando sua bênção paterna. A linhagem davídica corria em suas veias. José, por ser da casa e da família de Davi, como atesta São Lucas,
O sangue real que herdara de seus antepassados não era mera casualidade genealógica, mas providência divina. O Messias deveria nascer da casa de Davi, e Deus escolhera José para ser o elo legal dessa descendência. Que contraste sublime! Os patriarcas antigos abençoavam seus filhos, transmitindo-lhes promessas de terras, rebanhos, descendência numerosa. José estava prestes a abençoar aquele que é o Senhor de toda a terra, o pastor de todos os rebanhos, aquele de cuja descendência espiritual não haveria fim. Queridos devotos de São José, se esta meditação está tocando seu coração, deixe um like para que mais pessoas possam conhecer a beleza da vida do Santo Patriarca. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma reflexão sobre nosso querido São José. Seu apoio é fundamental para levarmos esta devoção a mais corações. Comentem abaixo. Como São José tem intercedido em sua vida? Abraão ouvira a voz de Deus prometendo-lhe que em sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. Agora José contemplava essa promessa cumprida. Ali estava aquele em quem todas as nações seriam abençoadas. A promessa feita ao pai da fé encontrava sua realização plena naquele menino que dormia na palha. Isaque fora o filho do milagre, nascido quando isso parecia humanamente impossível. Mas que era o nascimento de Isaque comparado ao prodígio que José presenciava? Uma virgem concebera e dera à luz, e o fruto de seu ventre era o próprio Deus feito homem. Jacó abençoara seus 12 filhos, dando origem às 12 tribos de Israel. Suas palavras proféticas ecoaram através dos séculos. Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. José sabia que aquelas palavras se cumpriam diante de seus olhos. O verdadeiro rei de Judá havia chegado. Davi, o rei segundo o coração de Deus, cantara nos salmos a vinda do Messias. Tu és meu filho, hoje te gerei. José murmurava estas palavras, compreendendo que eram dirigidas ao menino que estava diante dele. O Pai Eterno gerava seu filho na eternidade, mas agora esse mesmo filho recebia uma paternidade temporal através dele. A tradição patriarcal não se interrompia, transformava-se. José não era apenas um elo na cadeia genealógica que conduzia ao Messias. Era o guardião escolhido do próprio Messias.
Sua paternidade transcendia todas as paternidades humanas, pois era uma participação na paternidade divina. O peso dessa herança espiritual fazia José tremer, mas também o enchia de uma confiança sobrenatural. Deus, que nunca abandona suas promessas, não o abandonaria agora. A mesma fidelidade que guiara Abraão, Isaque, Jacó e Davi, guiaria também a ele na mais sublime de todas as missões paternas. José permaneceu imóvel por longos instantes, como se seus pés tivessem criado raízes no chão rochoso da gruta. Sua alma experimentava um conflito que jamais imaginara possível. O desejo ardente de cumprir seu dever paternal e, ao mesmo tempo, um temor reverencial que o paralisava diante da infinita dignidade daquele menino. Como era justo, havia dito o evangelista Mateus ao narrar sua história. E era precisamente essa justiça, essa retidão de consciência que agora o torturava. São João Crisóstomo ensina que a justiça de José se manifestara quando, acreditando na inocência de Maria apesar das aparências contrárias, escolhera o caminho que menos dano causaria à sua esposa. Agora, diante do filho de Maria, essa mesma justiça lhe gritava: Quem és tu para abençoar o Santo dos Santos? A tradição mística, registrada por Maria Cecília Baix, revela que José se humilhava perante Deus e, aos seus pais lhe solicitarem alguma opinião, sentia-se confundido e lhes dizia que Deus deveria ser glorificado acima de todas as coisas. Ou se assim agia diante dos homens, que não dizer agora diante do próprio Deus feito carne? O paradoxo era esmagador. Como abençoar aquele que é a fonte de toda a bênção? Como transmitir graças a quem é a plenitude da graça? Como exercer autoridade paterna sobre aquele que tem autoridade sobre todas as criaturas? Era como se um mendigo fosse chamado a enriquecer um rei, ou um cego fosse convocado a dar vista ao sol. José recordava as palavras do profeta Isaías: Todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapo imundo. Se até as mais altas virtudes humanas eram como farrapos diante da santidade divina, que valor podia ter sua bênção paterna? Não seria uma profanação, um sacrilégio, uma audácia intolerável? Mas então, na quietude de seu coração, ecoaram novamente as palavras do anjo: José, filho de Davi, não temas, não temas. Era uma ordem, não uma sugestão.
Deus mesmo, através de seu mensageiro, havia dissipado todos os temores. Se o Altíssimo ordenara que não temesse, quem era ele para desobedecer por falsa humildade? Maria, percebendo sua hesitação, murmurou suavemente: José, ele é verdadeiramente teu filho. Deus assim o quis. É por isso que dormiu em teu colo durante a viagem. É por isso que seus olhinhos procuram teu rosto. O santo patriarca lembrou-se então dos momentos íntimos da jornada de Nazaré a Belém, quando o menino, ainda no ventre materno, parecia aquietar-se sempre que ouvia sua voz. A humildade verdadeira, compreendeu José, não consiste em recusar as missões que Deus nos confia, por mais altas que sejam. A verdadeira humildade está em aceitar, com tremor e alegria, o papel que a providência nos destina, por indigno que nos sintamos. Moisés sentira-se indigno de falar ao faraó. Jeremias julgara-se jovem demais para profetizar. Maria perguntara como seria possível o que o anjo lhe anunciava. Todos hesitaram, todos sentiram o peso da missão, mas todos disseram sim. José compreendia agora que sua paternidade não era uma concessão humana, mas uma constituição divina. Não era ele quem se arrogava o direito de ser pai do Messias. Era Deus quem lhe conferia essa dignidade inaudita. Sua bênção não acrescentaria nada à natureza divina do menino, mas manifestaria exteriormente a vontade de Deus de que ele crescesse, também humanamente, sob a proteção e o amor de um pai terreno. Santo Agostinho ensina que Deus não precisa de nossos dons, mas nós precisamos dá-los. A bênção de José seria inútil para Jesus enquanto Deus, mas infinitamente preciosa para Jesus enquanto homem, e infinitamente meritória para o próprio José, enquanto pai escolhido pelo Altíssimo. O vir justus, homem justo, não podia recuar diante da vontade divina. Sua justiça, que o fazia tremer de reverência, era a mesma que deveria impeli-lo à obediência. Deus havia falado através do anjo. Maria o encorajava com seu olhar. O próprio menino parecia esperá-lo com aquela serenidade que só a inocência divina possui. José deu mais um passo em direção à manjedoura. Suas mãos, que tremiam de emoção, começaram a se firmar na certeza de estar cumprindo a vontade do Altíssimo. O justo não é aquele que se julga digno, mas aquele que aceita a dignidade que Deus lhe confere. Um silêncio profundo envolveu a gruta naquele instante supremo. Não era o silêncio vazio da ausência, mas o silêncio denso da presença divina. Aquele silêncio substancial de que fala Ernesto Hello ao meditar sobre São José. Era como se toda a criação retivesse o fôlego, aguardando o momento em que um homem justo abençoaria o próprio Criador.
José aproximou-se da manjedoura com passos lentos e reverentes. Cada movimento era uma oração, cada respiração um ato de fé. Seus olhos, acostumados à penumbra da gruta, distinguiam perfeitamente os traços delicados do menino. Que rosto sereno! Que paz emanava daquelas feições infantis. Mesmo dormindo, Jesus irradiava uma luz suave que não provinha das estrelas nem da lamparina que Maria mantinha acesa. A tradição mística de Maria Cecília Baix descreve momentos semelhantes na vida do santo patriarca. José permanecia totalmente abstraído e concentrado em Deus, até mesmo por dias inteiros, sem aceitar qualquer alimento, tal a alegria divina que tinha em seu coração. E era mesmo possível perceber essa sua grande satisfação espiritual através de sua aparência exterior. Agora, diante do menino Deus, José experimentava uma abstração ainda mais profunda, uma concentração ainda mais intensa. O tempo parecia suspenso. Os ruídos externos, o vento que soprava nas oliveiras próximas, o mugir distante do gado, os passos ocasionais dos transeuntes tardios, tudo se desvanecia diante da realidade transcendente que se manifestava naquela cena íntima. José sentia-se transportado para além das dimensões terrenas, como se participasse já da liturgia celeste, onde os anjos adoram eternamente o Cordeiro. Maria observava em silêncio, com aquela sabedoria maternal que compreende sem necessidade de palavras. Seu coração de mãe intuía a luta interior de José, suas hesitações, seus temores, mas também sua crescente resolução. Ela que guardava todas as coisas em seu coração, guardaria também para sempre aquele momento em que viu o homem mais justo da terra preparar-se para abençoar o Filho do Altíssimo. José estendeu lentamente as mãos sobre o menino, mantendo-as ainda a uma distância respeitosa. Suas palmas calejadas pelo trabalho tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma emoção tão profunda que transbordava pelos seus sentidos. Naquelas mãos que conheciam o peso da madeira e a aspereza das ferramentas, pulsava agora um poder infinitamente mais sublime, o poder de transmitir a bênção paterna. Foi então que aconteceu o prodígio. José sentiu uma força suave, mas irresistível, que guiava seus movimentos. Era como se mãos invisíveis sustentassem as suas, como se uma voz silenciosa lhe ditasse as palavras apropriadas, como se o próprio Espírito Santo, que havia gerado aquele menino no seio virginal de Maria, agora inspirasse cada gesto da cerimônia que estava prestes a se consumar. O menino Jesus abriu os olhos. Por um instante, apenas um instante, seus olhinhos infantis pareceram penetrar nas profundezas da alma de José. Não foi um olhar humano comum, embora fosse verdadeiramente humano.
Foi um olhar que abraçava, que acolhia, que aprovava. Um olhar que dizia sem palavras: sim, José, tu és meu pai. Tu és aquele que o Pai Eterno escolheu para ser meu pai temporal. Vem, abençoa-me com a autoridade que Deus te conferiu. José compreendeu naquele instante que sua paternidade não era uma ficção legal, nem uma concessão de circunstância. Era uma realidade ontológica, estabelecida nos desígnios eternos de Deus. O Verbo eterno quis ter dois pais: um pai no céu, por geração eterna, um pai na terra, por eleição divina. E ele, José de Nazaré, carpinteiro e descendente de Davi, fora escolhido para esta dignidade inefável. A graça inundou seu coração como uma onda de luz. Desapareceram as hesitações, dissiparam-se os temores, silenciaram-se as dúvidas. Permaneceu apenas uma certeza luminosa: Deus queria aquela bênção. Deus a inspirava. Deus a receberia com agrado infinito. José não era mais um homem tremendo diante de sua própria audácia. Era um instrumento dócil nas mãos da providência. O vento da madrugada cessou completamente. Mesmo os animais pareciam mais quietos, como se intuíssem a sacralidade do momento. Maria inclinou levemente a cabeça, num gesto de reverência e aprovação. Era chegada a hora da primeira bênção paterna sobre o Redentor do mundo. José cerrou os olhos por um instante, recolhendo-se na oração. Quando os reabriu, não havia mais hesitação em seu olhar. Havia apenas amor, humildade e uma determinação serena. Era chegado o momento de pronunciar as palavras que ecoariam na eternidade. Com infinita delicadeza, José aproximou suas mãos da pequena cabeça do menino. O gesto era ao mesmo tempo humano e divino. Humano pela ternura paterna que o animava, divino pela santidade de quem o recebia. Suas palmas, endurecidas pelo trabalho árduo da carpintaria, tocaram suavemente os cabelos sedosos da criança, numa carícia que condensava todo o amor que um pai pode sentir por um filho. A tradição judaica prescrevia que a imposição das mãos fosse feita com solenidade e reverência. Era através deste gesto ancestral que os patriarcas transmitiam não apenas suas bênçãos, mas toda a herança espiritual do povo eleito. Jacó havia imposto suas mãos sobre Efraim e Manassés, Moisés sobre Josué, os anciãos sobre os levitas. Agora José, último e maior dos patriarcas, impunha as suas sobre a cabeça, de onde emanam todas as bênçãos. O contraste era de uma beleza indescritível, as mãos calejadas do trabalhador sobre a fronte imaculada do Deus menino.
Aquelas mãos que conheciam o suor do labor cotidiano, que se feriam nas farpas da madeira, que se sujavam com a serragem e a cola, tocavam agora a sabedoria eterna feita carne. Era o encontro da humanidade laboriosa com a divindade encarnada. Jesus não chorou nem se agitou. Pelo contrário, pareceu aquietar-se ainda mais sob o toque paternal. Era como se reconhecesse, mesmo em sua tenra humanidade, a autoridade daquele que Deus constituíra seu guardião terreno. O menino que faria tremer demônios e ressuscitaria mortos, recebia com docilidade infantil a carícia do homem que o Pai Eterno lhe dera por pai. José sentiu uma corrente de amor percorrer todo o seu ser. Não era apenas o amor natural que brota no coração de um pai ao contemplar seu filho. Era algo infinitamente mais profundo. Uma participação no próprio amor com que o Pai Eterno ama o Filho, desde toda a eternidade. Por um instante, José experimentou um reflexo daquele amor infinito, daquela complacência divina que ressoa nos céus. Este é o meu filho amado, no qual me comprazo. As lágrimas escorreram silenciosas pelas faces do santo patriarca. Eram lágrimas de gratidão, de assombro, de alegria indizível. Como é possível, pensava, que eu, pobre carpinteiro, tenha sido escolhido para esta dignidade sem nome? Como é possível que minhas mãos indignas toquem aquele que sustenta o universo? Maria contemplava a cena com o coração transbordante de emoção. Via naquele gesto a confirmação de tudo o que o anjo lhe havia anunciado sobre José. Ele seria verdadeiramente o pai de Jesus, não apenas legalmente, mas em toda a plenitude do amor paternal. O Espírito Santo, que a havia coberto com sua sombra no momento da encarnação, pairava agora sobre aquela cena, santificando o gesto de José e selando sua paternidade. Por alguns instantes, José permaneceu assim, com as mãos pousadas sobre a cabeça do menino, em silêncio adorante. Não havia pressa. A eternidade havia invadido o tempo, e aquele momento participava já da eternidade. Era como se os três, José, Maria e Jesus, formassem um único coração pulsando em uníssono com o coração de Deus. Lentamente, José começou a sentir fluir de sua alma as palavras que o Espírito lhe inspirava. Não eram palavras preparadas antecipadamente, nem fórmulas aprendidas na sinagoga. Eram palavras nascidas no mais íntimo de seu coração paternal. Palavras que brotavam da fonte mesma do amor de Deus. Palavras que, uma vez pronunciadas, jamais poderiam ser retiradas, pois ficariam gravadas para sempre nos anais da eternidade.
O santo patriarca abriu os lábios, mas antes de pronunciar a primeira palavra, inclinou-se e beijou suavemente a fronte do menino. Era um beijo de adoração, de entrega, de consagração total. Com aquele beijo, José oferecia ao filho toda a sua vida, todo o seu amor, todo o seu ser. Era o beijo que selava uma aliança eterna entre o Pai terreno e o Filho do Altíssimo. Jesus sorriu. Foi um sorriso breve, quase imperceptível, mas que iluminou toda a gruta como se um raio de sol tivesse penetrado pelas fendas da rocha. Era a aprovação divina, o acolhimento amoroso, a confirmação de que aquele gesto agradava infinitamente ao coração de Deus. Agora José estava pronto. As palavras subiam de sua alma como incenso perfumado, carregadas de toda a ternura paterna, de toda a fé, de toda a esperança que habitavam seu coração. Era chegado o momento de pronunciar a primeira bênção paterna sobre o Redentor do mundo. José ergueu levemente o rosto para o céu, como faziam os patriarcas quando invocavam o nome do Altíssimo, e então, com voz trêmula de emoção, mas firme na fé, começou a pronunciar as palavras que o Espírito Santo lhe inspirava. Bendito sejas, ó menino santo, fruto bendito do seio puríssimo de Maria, minha esposa amada. Bendito seja o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que cumpriu em ti todas as suas promessas. Bendito seja o Altíssimo que me concedeu a graça imerecida de ser teu Pai na terra, quando tu és o Filho eterno do Pai que está nos céus. As palavras fluíam como um rio de luz, carregadas de toda a tradição bíblica que José conhecia desde a infância. Era como se todas as bênçãos patriarcais encontrassem naquele momento sua síntese perfeita e seu cumprimento definitivo. Eu te abençoo, meu filho, em nome do Deus vivo, e te consagro ao serviço do Altíssimo, embora saiba que tu és o próprio Altíssimo feito carne. Que o Senhor te faça crescer em sabedoria e em graça, como convém à natureza humana que assumiste por nossa salvação. José fez uma pausa, contemplando o rostinho sereno do menino. Jesus mantinha os olhos abertos, como se estivesse atento a cada palavra, gravando-a em seu coração humano para sempre. Prometo-te, ó filho da minha alma, que te defenderei com a minha vida, que te alimentarei com o suor do meu rosto, que te protegerei dos perigos deste mundo, até que chegue a hora de te entregares à missão que teu Pai eterno te confiou. Serás para mim mais precioso que a luz dos meus olhos, mais caro que o sangue das minhas veias. A voz de José se fortalecia a cada palavra, como se a própria majestade divina do menino lhe infundisse coragem e autoridade paterna.
Amados devotos, que momento sublime estamos contemplando! Se vocês estão se emocionando com esta primeira bênção de São José, deixem um like e compartilhem para que mais almas conheçam a beleza desta devoção. Inscrevam-se no canal e toquem o sininho para acompanhar toda esta série especial. Quantos de vocês já pediram a bênção de São José para suas famílias? Contem nos comentários. Seu engajamento nos motiva a continuar levando esta devoção tão necessária aos nossos tempos. Que o Deus de nossos pais te abençoe e te multiplique. Continuou José, ecoando as antigas fórmulas patriarcais. Mas tu és aquele em quem todas as nações serão abençoadas. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti sua face. Prosseguiu, lembrando-se da bênção sacerdotal. Mas tu és a face visível do Deus invisível. O santo patriarca percebeu então a sublimidade paradoxal daquele momento. Estava abençoando aquele que é a própria bênção. Estava invocando proteção divina sobre aquele que é o protetor de todos. Estava pedindo graças para aquele que é a fonte de toda graça. Faço sobre ti o sinal da nossa fé, murmurou José, traçando sobre a fronte do menino o sinal que prefigurava a cruz redentora. Que este sinal te acompanhe sempre, lembrando-nos que foste enviado para ser o Salvador do mundo. José inclinou-se novamente e, numa inspiração súbita do amor paternal, acrescentou palavras que brotaram do mais íntimo de seu coração. Eu te amo, meu filho, com amor de pai. Não saberei dar-te riquezas deste mundo, pois sou pobre. Não te poderei oferecer palácios, pois não os possuo. Mas te darei meu coração inteiro, minhas mãos para te servir, minha vida para te proteger. Serás minha alegria nos dias tristes, minha força nas horas difíceis, minha luz nas trevas da provação. Uma luz suave começou a irradiar do próprio menino, como se sua divindade respondesse às palavras do pai terreno. José sentiu seu coração inundado de uma paz que ultrapassava toda compreensão, a certeza absoluta de que suas palavras haviam sido aceitas e aprovadas pelo céu. Que os anjos te guardem, ó menino santo, embora saibas que tu és o Senhor dos anjos. Que os homens te reconheçam e te adorem como seu Salvador. E quando chegarem os dias da tua paixão, que eu possa ter preparado teu coração humano com todo o amor paternal de que sou capaz, para que esse amor te console na hora da angústia suprema. José selou sua bênção com estas palavras solenes. Pelo poder que Deus me concedeu como teu pai na terra, te abençoo, meu filho amado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Assim seja, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Um silêncio profundo desceu sobre a gruta.
As palavras sagradas haviam sido pronunciadas. A primeira bênção paterna sobre o Redentor havia se consumado. José retirou suavemente suas mãos da cabeça do menino, mas seu coração permaneceria para sempre unido àquele que acabara de abençoar. Durante toda a cerimônia, Maria permanecera em silêncio contemplativo, mas seus olhos não perderam um só instante daquela cena sublime. Como mãe, sentia uma alegria indescritível ao ver seu filho receber a primeira bênção paterna. Como esposa, experimentava uma gratidão infinita pelo homem justo que Deus lhe havia dado por companheiro. Como criatura privilegiada, cheia de graça, compreendia melhor que qualquer outro ser humano a transcendência daquele momento. Seu coração maternal guardava cada palavra pronunciada por José, cada gesto, cada inflexão de voz. Assim como guardava todas essas coisas em seu coração, conforme relata São Lucas, Maria gravava em sua memória imaculada todos os pormenores desta primeira manifestação da paternidade de José. Sabia que aqueles instantes ficariam para sempre como um dos tesouros mais preciosos de sua alma. O olhar de Maria sobre José transbordava de ternura e admiração. Via nele não apenas o esposo casto e fiel que a amara com amor puríssimo, mas o homem providencial que Deus escolhera para ser pai de seu filho. Recordava as angústias que ele havia passado antes do nascimento, quando a aparente impossibilidade da situação o fizera hesitar entre o amor e a justiça. Agora, contemplando-o abençoar o menino com tanta autoridade e ternura, Maria compreendia que aqueles sofrimentos haviam sido uma purificação necessária. Como ensina São Tomás de Aquino, Maria e José estavam unidos não apenas pelos laços do matrimônio virginal, mas pela participação comum no mistério da encarnação. Ambos haviam sido eleitos, cada um segundo sua vocação específica, para colaborar no plano redentor de Deus. Naquele momento da bênção, Maria via esta colaboração manifestar-se de modo sublime. Ela havia dado ao filho a natureza humana. José lhe dava agora o reconhecimento paternal. A Virgem observou como Jesus parecia responder às palavras de José. O menino, que havia chorado durante o trabalho de parto como qualquer criança, mantinha-se sereno e como que atento durante toda a cerimônia. Era como se, mesmo em sua tenra humanidade, reconhecesse a autoridade daquele que o Pai Eterno lhe havia dado por Pai na terra. Maria recordava as palavras do anjo a José. Não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela foi concebido é do Espírito Santo.
Agora via o cumprimento pleno daquelas palavras. José não apenas a havia recebido, mas recebia também plenamente o filho como seu próprio filho. A paternidade legal transformara-se em paternidade do coração, em entrega total, em amor sem reservas. Com sua intuição maternal, Maria percebia que aquela bênção não era um gesto meramente ritual. Era o ato constitutivo da família de Nazaré, a base sobre a qual se edificaria toda a vida oculta de Jesus. Daquele momento em diante, Jesus cresceria verdadeiramente como filho de José, aprendendo dele não apenas o ofício da carpintaria, mas as virtudes que adornam o homem justo. A presença do Espírito Santo, que Maria conhecia de modo especialíssimo desde a Anunciação, pairava visivelmente sobre toda a cena. Era o mesmo Espírito que a havia coberto com sua sombra no momento da concepção virginal, que agora santificava as palavras e os gestos de José. A Trindade toda estava presente naquela gruta. O Pai, que enviara seu Filho, o Filho, que jazia na manjedoura, o Espírito Santo, que inspirava a bênção paterna. Maria sorriu quando José traçou o sinal da cruz sobre a fronte do menino. Naquele gesto profético, ela entrevia já toda a missão redentora que esperava seu filho. A cruz que José desenhou no ar seria um dia a cruz real do Calvário. Mas também sabia que o amor paternal que naquele momento envolvia Jesus como um manto protetor seria uma das forças que sustentariam o Redentor durante sua vida terrena. Quando José pronunciou as palavras finais da bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Maria inclinou profundamente a cabeça em sinal de reverência e aprovação. Reconhecia naquelas palavras não apenas a fórmula trinitária que Jesus mais tarde ensinaria aos apóstolos, mas a expressão da fé profunda que animava o coração de seu esposo. No silêncio que se seguiu à bênção, os olhares de Maria e José se encontraram. Naquele encontro de olhares havia uma comunicação silenciosa, uma comunhão de almas que dispensava palavras. Ambos haviam compreendido que, a partir daquele momento, suas vidas estariam para sempre consagradas ao serviço daquele menino. Não mais se pertenciam, pertenciam inteiramente a Jesus. Maria estendeu suavemente a mão e tocou a mão de José. Era um gesto de gratidão, de comunhão, de reconhecimento. Através daquele toque delicado, transmitia-lhe toda a sua aprovação maternal, todo o seu amor conjugal, toda a sua admiração pela grandeza de alma que ele acabara de manifestar. José compreendeu e apertou levemente a mão de sua esposa.
Estavam unidos para sempre na missão mais sublime que jamais foi confiada a criaturas humanas: serem os pais terrenos do Filho de Deus. A bênção havia sido pronunciada, mas José sabia que aquelas palavras eram apenas o início de um compromisso que duraria toda a sua vida. Não fora uma cerimônia passageira, mas o ato solene pelo qual assumia diante de Deus e dos anjos a responsabilidade paterna mais sublime que jamais foi confiada a um homem. Contemplando o menino que dormitava placidamente após receber sua primeira bênção, José sentia pesar sobre seus ombros todo o peso da missão que o aguardava. Deveria proteger aquela vida mais preciosa que todas as riquezas da terra. Deveria nutrir com o trabalho de suas mãos aquele que alimenta todos os seres. Deveria ensinar a falar aquele que é o Verbo eterno do Pai. Deveria ser pai daquele que é o Filho por excelência. Mas não era um peso que o esmagava, era uma responsabilidade que o elevava. José compreendia que Deus jamais confia uma missão sem dar as graças necessárias para cumpri-la. O mesmo Altíssimo que o escolhera para esta paternidade singular lhe daria dia após dia a sabedoria, a força e o amor necessários para exercê-la dignamente. O santo patriarca fez então, no silêncio de seu coração, uma consagração total de sua vida ao serviço do menino Deus. Tudo o que sou e tudo o que tenho, murmurou interiormente, te ofereço, meu filho. Minhas mãos serão tuas mãos para trabalhar e proteger. Meus pés serão teus pés para percorrer os caminhos que a providência nos indicar. Meu coração será teu coração para amar e sofrer. Minha vida será tua vida, consagrada inteiramente ao teu serviço. Maria, percebendo a profundidade da entrega de José, sentiu seu próprio coração inflamar-se de gratidão. Que homem extraordinário Deus lhe havia dado por esposo! Não apenas a havia respeitado e amado com amor casto, mas agora se entregava com generosidade total ao filho, que não era seu segundo a carne, mas que se tornara verdadeiramente seu pela eleição divina. José pensou nas palavras que o anjo lhe dissera. Darás a ele o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados. Compreendeu então que sua paternidade estava intrinsecamente ligada à missão salvífica do menino. Não seria apenas pai no sentido comum do termo, mas colaborador direto na obra da redenção. Cada carícia que daria ao menino, cada palavra que lhe ensinaria, cada proteção que lhe ofereceria, tudo contribuiria para preparar o Redentor para sua missão futura. Queridos amigos, que momento emocionante acabamos de presenciar. A consagração total de São José como pai do menino Jesus nos ensina sobre a entrega generosa que Deus espera de cada um de nós.
Se esta meditação está tocando profundamente seu coração, não esqueçam de deixar um like, compartilhar com seus entes queridos e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio desta série especial. Nos comentários, contem-nos como São José pode nos inspirar a sermos melhores pais, mães, avós ou responsáveis. Sua participação é fundamental para levar esta devoção a mais corações. O futuro se estendia diante de José como uma estrada desconhecida, mas não temia percorrê-la. Haveria alegrias e tristezas, momentos de paz e horas de provação. Ele próprio não sabia ainda que teria de fugir para o Egito para proteger o menino da fúria de Herodes, nem que passaria anos no exílio antes de poder retornar à terra prometida. Não imaginava as dificuldades da vida em Nazaré, o trabalho árduo para sustentar a família, as preocupações quando Jesus, aos 12 anos, ficaria no templo. Tudo isso estava velado no mistério do futuro. Mas José não precisava conhecer os detalhes da estrada que deveria percorrer. Bastava-lhe saber que cada passo seria guiado pela providência, que cada dificuldade seria uma oportunidade de provar seu amor paternal, que cada sacrifício contribuiria para a formação humana daquele que veio salvar o mundo. Com infinita ternura, José inclinou-se uma última vez sobre a manjedoura e murmurou ao ouvido do menino: "Dorme tranquilo, meu filho. Teu pai está aqui." "Enquanto eu viver, nenhum mal te acontecerá. Quando for necessário sofrer, sofreremos juntos. Quando for necessário trabalhar, trabalharemos juntos. Quando for necessário chorar, choraremos juntos. E quando chegarem os dias de alegria, nos alegraremos juntos. Tu és meu filho, e eu sou teu pai, não por escolha humana, mas por vontade de Deus." O menino suspirou suavemente, como se tivesse ouvido e aprovado aquelas palavras. José interpretou aquele suspiro como a resposta filial às suas promessas paternas. Era a confirmação de que sua paternidade havia sido aceita não apenas pelo Pai Eterno, mas pelo próprio Filho encarnado. Naquele momento, São José tornou-se definitivamente o que permaneceria para sempre, o pai terreno do Filho de Deus, o guardião da Sagrada Família, o homem justo que colaborou de modo único e irrepetível no mistério da encarnação. Sua bênção paterna ficaria gravada para sempre no coração humano de Jesus, acompanhando-o durante toda a sua vida terrena e intercedendo por ele na hora suprema da cruz. A primeira bênção estava consumada, mas era apenas o primeiro ato de uma paternidade que se estenderia por toda a vida oculta de Jesus e continuaria a exercer sua influência benéfica sobre toda a Igreja até o fim dos tempos. O que acontecera naquela gruta de Belém transcendia os limites do tempo e do espaço.
A bênção de José sobre o menino Deus havia produzido ondas que se propagaram pelos séculos, ecoando na eternidade e reverberando através de toda a história da salvação. Naquele momento aparentemente íntimo e silencioso, toda a criação havia sido tocada por uma graça nova e singular. Os anjos, que haviam anunciado aos pastores o nascimento do Salvador, contemplaram extasiados aquela cena de amor paternal. Para eles, espíritos puros que adoram eternamente a majestade divina, era um prodígio assombroso ver o Criador receber com docilidade infantil a bênção de uma criatura. São Gabriel, que havia sido o mensageiro da anunciação tanto a Maria quanto a José, assistia com particular emoção àquele momento que coroava sua própria missão. Na ordem providencial estabelecida por Deus, a bênção paterna de José marcava o início oficial da vida familiar de Jesus. A partir daquele instante, o Verbo encarnado começaria a experimentar, em sua humanidade santíssima, todas as dimensões do crescimento humano sob a proteção amorosa de um pai terreno. Como ensina São Tomás de Aquino, Cristo quis submeter-se a todas as condições normais da natureza humana, exceto o pecado, para nos redimir integralmente. José intuía, de modo misterioso mas real, que sua bênção não permaneceria restrita àquele momento histórico. Sentia que ela se projetaria através dos séculos, alcançando todas as famílias cristãs que invocariam sua intercessão. Cada pai que no futuro abençoaria seus filhos, em nome de São José, estaria, de algum modo, participando da eficácia daquela primeira bênção pronunciada sobre o Filho do Altíssimo. A tradição mística revelada a Maria Cecília Baige nos ensina que José, durante sua vida terrena, já tinha intuições sobre sua futura missão como patrono da Igreja Universal. Naquele momento da bênção, seu coração pressentiu que não seria apenas pai de Jesus, mas pai espiritual de todos quantos buscariam sua proteção através dos tempos. O silêncio que envolveu a gruta após a cerimônia não era um vazio, mas uma plenitude. Era o silêncio grávido de eternidade, onde todas as harmonias celestiais pareciam concentrar-se numa sinfonia inaudível aos ouvidos humanos, mas perfeitamente perceptível aos corações puros. Maria, José e Jesus formavam naquele momento a primeira célula da Igreja nascente, a família modelo sobre a qual se edificariam todas as famílias cristãs futuras. A bênção de José havia criado como que um novo sacramento familiar. Embora não fosse um sacramento no sentido estrito, possuía uma eficácia especial, derivada da dignidade única do menino que a recebia e da missão singular de quem a pronunciava.
Era um gesto que prefigurava e fundamentava todas as bênçãos paternas que, através dos séculos, os pais cristãos dariam a seus filhos. José compreendia que suas palavras não haviam sido meras expressões de afeto humano, mas instrumentos da própria providência divina. Deus havia falado através dele, havia abençoado através dele, havia manifestado seu amor paternal através de sua paternidade temporal. Era um mistério que o enchia de assombro e gratidão, ter sido escolhido como voz de Deus Pai na terra. Na dimensão espiritual invisível, as palavras de José continuavam reverberando, criando ondas de graça que se espalhavam por todo o universo. Os santos do Antigo Testamento, que aguardavam no seio de Abraão a vinda do Redentor, experimentaram uma alegria nova ao perceber que a bênção prometida aos patriarcas finalmente se cumpria de modo supereminente. O próprio Deus Pai, se assim podemos dizer reverentemente, sorria ao ver seu Filho eterno receber na terra o amor paternal que ele mesmo havia providenciado. Era como se a paternidade divina se desdobrasse e se manifestasse através da paternidade humana de José, criando uma ponte entre o céu e a terra, entre a eternidade e o tempo. Todas as gerações futuras que invocariam São José como Pai nutrício do Redentor estariam implicitamente fazendo memória daquele momento em que ele assumiu solenemente esta dignidade através de sua primeira bênção paterna. Cada São José, rogai por nós, seria um eco longínquo daquelas palavras sagradas pronunciadas na Gruta de Belém. A igreja ainda não existia formalmente, mas já estava presente em germe naquela sagrada família que se constituía através da bênção paterna. José tornava-se naquele instante não apenas pai de Jesus, mas pai de toda a família cristã, que através dos séculos reconheceria em Jesus o Filho de Deus e em Maria, a mãe da Igreja. O tempo e a eternidade se tocavam naquela gruta humilde. O que acontecia ali não era apenas um episódio da história humana, mas um momento da história de Deus, uma página do livro eterno onde estão escritos todos os desígnios divinos. A bênção de José ficaria para sempre gravada no coração de Cristo, acompanhando-o através de toda a sua missão terrena e intercedendo por ele na hora suprema da cruz. Quando a primeira luz da aurora começou a filtrar-se através das fendas da gruta, José ainda permanecia de pé junto à manjedoura, como sentinela vigilante guardando o tesouro mais precioso do universo. A bênção havia sido pronunciada, mas sua alma continuava mergulhada na contemplação do mistério que acabara de viver.
Sabia que aquele momento mudara para sempre o curso de sua existência e o destino da humanidade. O menino Jesus dormia profundamente, com aquela serenidade que só possuem os inocentes. Em seu rostinho infantil não havia traço algum do peso da missão que o aguardava. Era verdadeiramente criança, mas uma criança que carregava em si toda a plenitude da divindade. A bênção paterna havia selado oficialmente sua entrada na condição humana sob a proteção de um lar terreno. Maria, exausta pelo parto, mas radiante de alegria, contemplava alternadamente seu esposo e seu filho com o coração transbordante de gratidão. Recordava as palavras do Magnificat. Fez em mim maravilhas aquele que é poderoso. Agora via como essa maravilha se estendia também a José, chamado a participar de modo único do mistério da encarnação. Lentamente, José aproximou-se de Maria e, com infinita delicadeza, ajudou-a a acomodar-se melhor sobre a palha. Não precisaram trocar palavras. Seus olhares diziam tudo. Ambos haviam compreendido que, a partir daquele momento, suas vidas não mais lhes pertenciam. Estavam inteiramente consagrados ao serviço daquele menino que era, simultaneamente, filho de suas entranhas e filho do Altíssimo. O sol nascente dourou suavemente as paredes da gruta, como se a própria natureza quisesse participar da alegria daquele amanhecer único na história do mundo. Era o primeiro dia da era cristã verdadeiramente vivida em família. A partir dali, Jesus cresceria dia a dia sob os cuidados amorosos de José e Maria, aprendendo deles não apenas as necessidades corporais, mas as virtudes que adornam a alma humana. José sabia que os dias seguintes trariam novos desafios. Era preciso apresentar o menino no templo, conforme prescrevia a lei de Moisés. Era necessário encontrar uma morada mais adequada para a família. O trabalho da carpintaria deveria sustentar aqueles que lhe eram mais caros que a própria vida. Mas não temia o futuro. Quem havia recebido a missão de ser pai do Filho de Deus receberia também todas as graças necessárias para cumpri-la. Caros amigos, chegamos ao final desta meditação profundamente emocionante. Como foi tocar e contemplar este momento sublime da primeira bênção paterna de São José sobre o menino Jesus? Se vocês se emocionaram tanto quanto eu, deixem um like caloroso. Compartilhem esta reflexão com todos que precisam conhecer a beleza da devoção a São José. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perder as próximas meditações desta série especial. Nos comentários, contem-nos qual momento,
desta meditação mais tocou seu coração? Como São José pode nos ensinar a ser melhores pais, mães ou responsáveis por uma família? Sua participação é fundamental para que essa devoção chegue a mais corações necessitados. E não esqueçam, se vocês querem aprofundar ainda mais sua devoção a São José, sigam-nos também no Instagram, @Devossalzão José, para reflexões diárias, novenas especiais e muito mais conteúdo edificante. Juntos, somos mais fortes na fé. A bênção paterna havia sido o primeiro ato oficial da Sagrada Família, constituída segundo os desígnios de Deus. Dali em diante, José exerceria com perfeição incomparável todas as funções paternas: protetor, provedor, educador, modelo de virtudes. Cada gesto seu seria uma nova bênção silenciosa sobre o filho que Deus lhe confiara. Séculos mais tarde, quando a Igreja reconhecesse em São José o patrono dos pais de família, o protetor da Santa Igreja e o modelo dos trabalhadores, estaria fundamentando essa veneração naquele momento primordial em que ele assumiu, através de sua primeira bênção, a missão paterna mais sublime da história. Que esta meditação desperte em nossos corações uma devoção cada vez mais profunda ao glorioso São José, e que ele, por sua intercessão poderosa, abençoe abundantemente nossas famílias, nossos lares e nossos corações, assim como abençoou eternamente o coração do menino Jesus naquela madrugada bendita de Belém. São José, Pai nutrício do Redentor, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, sede o modelo e a proteção de todas as famílias cristãs. Amém.